Olá, pessoal. Eu sou o professor Sávio, eu sou enfermeiro, deixa eu botar aqui na minha apresentação. Eu sou enfermeiro, eu sou pós-graduando em urgência e emergência e também em UTI. Também sou pós-graduando em nosso ensino superior. Já fui docente de curso de primeiros socorros. Na palestra passada da editora Boomerang sobre saúde da criança e do adolescente também tive a oportunidade de ser um dos palestrantes e hoje novamente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a assistência de enfermagem de urgência e emergência, mais especificamente sobre hemorragias obstétricas, tá certo? Eu vou desligar a minha câmera rapidinho porque eu não estou gostando muito dela, que ela tá um pouco embaçada. Vamos à introdução, tá? As hemorragias obstétricas, elas são caracterizadas por serem uma das principais causas de mortalidade materna, não apenas no Brasil, como também no mundo. Elas podem ocorrer durante todo o período gestacional e a assistência à gestante de maneira efetiva em todo o pré-natal e a capacitação da equipe de profissionais que prestam esse acompanhamento é de extrema importância. Então, a assistência adequada em casos de quadro de hemorragias obstétricas é de grande importância, sempre visando, né, a estabilização, a recuperação e a promoção dessas mulheres gestantes. Então, a assistência de enfermagem ela é muito relevante e importante, pois o, com seus conhecimentos, né, técnicos e científicos, esses profissionais eles desempenham um papel muito importante junto à equipe multiprofissional na redução da mortalidade materna, tá certo? Então é muito importante a capacitação dos profissionais que cuidam diretamente dessa mulher gestante em situações de urgência e emergência, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre as urgências e emergências obstétricas. É, as urgências e emergências obstétricas, elas são as situações recorrentes, né, de intercorrências, no qual leva a gestante a procurar a assistência hospitalar. Então, nesse sentido, é muito importante, né, que haja os profissionais capacitados para agir de acordo com a situação que lhe é apresentada. Muito importante a percepção, né, e a identificação para agir de forma correta e de acordo com o que cada urgência e emergência pede, tá? Cada situação pede. Pois a partir daí já se pode evitar, né? Se pode estar evitando a morte materna e, em alguns casos, pode também promover a continuação da gestação, tá? Então, novamente frisando, é muito importante que a gestante seja assistida de forma eficaz e cuidadosa para evitar essas situações de urgência e emergência. E isso tem que acontecer, né? Tem que começar esse cuidado mais humanizado, um cuidado mais atento, desde lá do pré-natal, com a identificação de sinais de risco que a gestante apresenta ou vai apresentando durante a consulta de pré-natal. A gente vai falar um pouco sobre as síndromes hemorrágicas. Logo à frente a gente vai falar também sobre cada uma delas, né? Vou falar no próximo slide sobre o período gestacional que cada uma pode acometer, tá? E assim a gente vai seguindo. Então, as síndromes hemorrágicas. Anualmente, diversas mulheres são afetadas
pelas síndromes hemorrágicas que contribuem significativamente para as taxas de mortalidade materna. Essas condições, elas podem surgir ao longo da gravidez e durante o trabalho de parto e também no pós-parto, certo? A gente vai falar um pouco agora, eu vou falar para vocês. Síndromes hemorrágicas. A primeira metade da gestação, tá? Ela pode ser acometida por abortamento, a gravidez ectópica, a neoplasia trofoblástica gestacional benigna, ou também conhecida como mola hidatiforme, deslocamento cariominiótico, tá? Na segunda metade da gestação, ela pode ser acometida pela placenta prévia, o deslocamento prematuro da placenta, a altura uterina e a vasa prévia. E as síndromes hemorrágicas no parto e pós-parto, tá? Que é a atonia uterina, as lacerações, os restos placentários. E agora a gente vai começar a falar sobre cada uma delas. E a gente vai iniciar com o abortamento, tá? O abortamento é a interrupção da gravidez e ela ocorre antes da 22ª semana de gestação, tá certo? O abortamento, ele é geralmente identificado pela perda sanguínea vaginal, tá bom? E ele tem volume variado, que vai de acordo com cada tipo de abortamento. Como eu falei antes, ele é uma condição que acomete muitas mulheres, isso ocorre todos os anos, tá? E ele tem e ele é classificado como ameaça de aborto, aborto espontâneo, abortamento completo, incompleto, abortamento inevitável, abortamento retido, abortamento infectado, abortamento habitual e o abortamento provocado, tá, gente? Então eu trouxe aqui, né, essa imagem que não tem todos os exemplos, mas tem 4 exemplos importantes, tá? Que a primeira imagem aqui, o primeiro desenho, ele mostra a ameaça de abortamento, tá? A segunda é o abortamento inevitável. A terceira é um aborto incompleto, tá? Abortamento incompleto. E a última imagem aqui é o aborto retido, tá? Aí agora a gente passa para outro tópico, né, das síndromes hemorrágicas, que é a gravidez ectópica, que ela corresponde à natação do ovo fora da cavidade uterina. Ou seja, é quando a gravidez ocorre, na verdade, a fecundação ocorre fora do útero. E essas gestações, elas não apresentam bons prognósticos, pois as trompas elas não suportam o crescimento do feto e também não suportam a evolução da gravidez, né, gente? E isso acaba que oferecendo um risco alto para a mulher, pois pode ocorrer o rompimento, né, dessas trompas, da trompa. Então, para realizar uma intervenção, né, irá depender do tempo gestacional e das condições de saúde geradas à gestante, tá certo? Isso seja uma intervenção expectante ou cirúrgica, tá? Sempre irá depender da saúde geral do tempo gestacional, tá? A posição que aquela mulher se encontra. E os sintomas, eles são dor, sangramento, né, vaginal,
em pouca quantidade, né, de maneira irregular e associado também a um atraso menstrual. E em casos mais graves, né, um sangramento ali interno também. Agora a gente vai para outro tópico, que é a mola idadiforme, tá? Então, a mola idadiforme é uma complicação, tá? Que acontece na gestação e que pode ser classificada como mola completa, a mola parcial ou a mola invasora, tá? Sendo a última, a mola invasora, a mais agressiva, porque além de hemorragia, ela pode desenvolver a metástase, tá bom? Uma gravidez molar, né, ou mola idadiforme, ela é um crescimento de um óvulo fertilizado, só que esse óvulo, ele é anômalo, tá? Ou acontece um crescimento excessivo do tecido da placenta. E o quadro clínico que ele se apresenta é sangramento indolor, tá? Repetitivo, de repetição. Ele apresenta uma intensidade do volume hemorrágico, né, de forma progressiva. E ele acompanha um corrimento amarelado, só que esse corrimento amarelado ele ocorre entre as pausas hemorrágicas. E também ele apresenta náuseas e vômitos, como também o tamanho do útero, tá? Ele pode estar alterado e os batimentos cardíacos fetais, eles são ausentes e ainda pode apresentar um quadro anêmico, geralmente apresenta um quadro anêmico. Então a gente está aqui, ó, a foto tá normal, do gravidez normal e da morbidade forme, que podem criar tumores benignos, tá? E na sua forma mais agressiva ele pode ocasionar metástase. Agora a gente vai falar um pouco sobre a placenta prévia. Então, a placenta prévia ela é causada pelo posicionamento anormal da placenta e ela pode chegar a recobrir completamente a cavidade do colo uterino, tá? Sua identificação ela é observada através de quadro clínico, né, que se baseia em um sangramento ali sentinela, de forma abundante e com uma coloração vermelho vivo, tá? E só é considerado placenta prévia após a 27ª semana gestacional. E elas também são classificadas, tem classificação, onde tem três classificações, que é a baixa, a marginal ou a completa, tá? Ou eu trouxe duas imagens para você. A primeira apresenta a placenta normal, tá? Aí vem a placenta prévia baixa, a marginal e a completa. Só que tem outras imagens, tá? Vai variando, onde eles não colocam placenta baixa e só colocam placenta marginal, a parcial e a total, tá certo? A placenta baixa, a placenta normal, ela fica aqui, ó, no fundinho. A placenta baixa, ela fica aqui mais próximo, tá? Ao, a cavidade do útero. A marginal, ela também fica mais próxima da cavidade, só que ela já recobre, só que ela não recobre toda. E a placenta prévia completa, ela bloqueia tudo, tá?
Então, a baixa, ela fica próxima ao colo do útero, tá? Mas ela não o atinge. Ela fica ali próxima, mas ela não chega a atingir. A marginal, ela atinge o orifício interno do colo do útero, só que ele não recobre todo, tá? Ele não recobre. E a completa, ela recobre totalmente o orifício interno do colo do útero, como vocês podem ver aqui, tá? No último desenho. Ó, bem, sangramento vaginal, placenta prévia normal, a placenta prévia marginal, a placenta prévia parcial e a placenta prévia total. Agora a gente vai falar um pouco sobre o deslocamento prematuro da placenta. É uma complicação, né, gestacional também, que se refere à separação prematura da placenta com a parede uterina, tá? E dependendo da classificação, porque elas também são classificadas, dependendo da classificação da, do descolamento, desculpe, gente, ela irá provocar um sangramento vaginal, tá? Também com coloração, só que a coloração vermelho escuro, acompanhado com uma dor, né, de intensidade variada, podendo levar a óbito fetal. Gente, sua intensidade ela pode ser identificada através de classificação em graus, certo? E ela também pode ser ocasionada por trauma, tá? Em decorrência de trauma, principalmente em acidentes automobilísticos. Ó, trouxe essa imagem, né? Placenta descolada do útero, que vocês podem ver, ó, aí entre o útero e a placenta tem sangue, ó, gera um acúmulo de sangue. E o deslocamento prematuro da placenta é uma das piores complicações em obstetrícia. Quase sempre causa hemorragia e pode provocar a morte do feto. Aí esse sangramento vem, tá? E torna o sangramento vaginal. E agora a gente vai falar sobre o grau 1, o grau 2 e o grau 3 da intensidade do deslocamento prematuro da placenta. O grau 1 tem sangramento discreto, tá? Sem hipertonia, sem repercussões hemodinâmicas e sem coagulopatias, tá, gente? Desculpem. Vitalidade fetal preservada. E o diagnóstico normalmente ocorre ali no pós-parto. A de grau 2, ela apresenta um sangramento moderado, já tem contrações tetânicas, taquicardia materna e alterações posturais da PA, tá? Alterações iniciais da coagulação, com queda de fibrinogênio. Os batimentos cardíacos fetais, eles são presentes, porém, apresenta ali um comprometimento da vitalidade fetal. Já o grau 3, né, tem um sangramento importante, com hipertonia uterina e hipotensão materna e óbito fetal. Sem coagulopatia instalado ou com coagulopatia instalado, tá? Aí eu trouxe esse quadrinho aqui para vocês, tá? Classificação, grau 1, grau 2, grau 3, tá? De sangramento, hipertonia, hemodinâmica, coagulopatias, vitalidade fetal, que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Agora a gente vai
falar sobre a ruptura uterina, tá, gente? Uma foto para vocês, tá? Aqui é o útero com ruptura, tá certo? Então, ela é uma complicação hemorrágica, tá? Bem grave. Ela pode acontecer durante a gestação, no intraparto ou no puerpério. O útero ele se rompe, tá? E pode acontecer de forma completa ou incompleta, sendo a completa mais grave, tá? E sendo também um fator de risco importante a cicatriz uterina, principalmente advinda de cesárea, tá? Então é muito importante se atentar a isso. O vaso prévio é é uma, mais uma das complicações, né, que pode acontecer no período gestacional. E a prévia, ela é uma complicação não comum, tá? Que causa também quadros hemorrágicos. E nessa condição, os vasos sanguíneos fetais, eles atravessam as membranas, tá? E ficam ali próximo ao orifício interno, tá? Do colo uterino, como vocês podem ver a imagem, a placenta, a abertura do cérvix e os vasos sanguíneos do feto com as membranas. Ó, bem aqui, bem mesmo na entrada do colo do útero, tá? Do orifício, assim, colo do útero. Pois é. Aí por isso que a hemorragia proveniente, desculpe, desses vasos sanguíneos, né, fetais que atravessam ali as membranas amnióticas e ficam próximo ao orifício interno do colo do útero, como eu acabei de falar. Sendo a cesárea de urgência uma intervenção indicada para a manutenção da vida fetal, tá certo? Então a gente vai falar agora um pouco sobre a hemorragia pós-parto, tá? Durante os estágios iniciais da gravidez, é comum haver secreções que se assemelham a corrimento sanguíneo, né? Porém, se esses sintomas ocorrer, desculpem, no final da gestação ou durante o trabalho de parto, é importante considerar a possibilidade de estar relacionada à placenta. Nesses casos, é fundamental que aqui a equipe monitore de perto, tá? A respiração da gestante e os sinais vitais da gestante, uma vez que há o risco do paciente entrar em estado de choque, tá? Da paciente entrar em estado de choque. Então, a atonia uterina, o trauma relacionado às lacerações do canal vaginal, a inversão uterina, os réis placentários e distúrbios relacionados à coagulação tem tem essa relação, tá, com a hemorragia pós-parto e estão aí apontados como os principais causas relacionados a essa ocorrência, que é a hemorragia pós-parto. A identificação das principais causas de resultados adversos na saúde materna em pacientes com HPP, que é hemorragia pós-parto, durante o pré-natal, ocorre devido a desafios no acesso, tá, aos cuidados do pré-natal, como falei no começo da palestra. É muito importante essa assistência, tá? Muito cuidadosa e humanizada e se atentar aos sinais que vão começar mesmo desde o pré-natal. Há abordagens ou tratamentos inadequados para anemia materna durante a gravidez, também a gestão inadequada de aumentos de pressão arterial durante o período pré-natal, né? Que é a pré-eclâmpsia, a hipertensão gestacional, e falta de avaliação de risco
do acretismo placentário, tá? Em gestantes com cesárea prévia através da ultrassonografia. São algumas situações que podem ocasionar, tá? A hemorragia nesse pós-parto. Então é importante que ocorra, tá? Ocorra a identificação dessas principais causas. Porém, no momento do parto, esse efeito se dá pelos trabalhos de parto prolongado, tá bom? As altas taxas de cesariana, não considerar o risco de acretismo placentário, tá? Em pacientes com cesárea anterior associada, a placenta prévia ou posicionada em parede uterina anterior, partos em ambientes com ausência de estrutura, tá? O fluxo de assistência inadequada. E durante o parto, essa disfunção está associada ao não uso da profilaxia universal, tá? Com útero tônico. Também a ausência de monitoramento adequado no pós-parto, a ausência de avaliação imediata de puérperas com sinais iniciais de HPP, a ausência de ação diante de suspeita, o diagnóstico de HPP, a não inclusão dos familiares no processo de monitoramento no pós-parto, tá? Então, tudo isso é muito, muito importante. E relacionado à prevenção dos quadros hemorrágicos, né, pós-parto, começa a ter início durante a gestação, tá? Como eu falei antes, tudo se dá início durante a gestação, ao se atentar aos sinais, a ter um atendimento qualificado, a escutar atentamente as queixas da gestante, tá? É necessário que o profissional identifique os fatores de riscos que indiquem uma predisposição da paciente, tá? A progredir para uma hemorragia pós-parto e que comece de já a fazer as intervenções necessárias, tá? Incluindo o caminhamento dessa gestante ao, ao acompanhamento de pré-natal de alto risco, tá certo? Então, para finalizar, né, para concluir a nossa palestra, vamos falar um pouco sobre a atuação de enfermagem. Então, o trabalho do enfermeiro diante das síndromes hemorrágicas obstétricas começa desde a atenção primária, por meio de um adequado acompanhamento pré-natal. Esse cuidado esse cuidado inicial, desculpa, impossibilita a identificação da propensão da mulher a complicações, como eu falei anterior, permitindo assim encaminhá-la para um pré-natal de alto risco, visando oferecer um suporte mais eficaz e atencioso para a gestante. Então é muito importante esclarecer as dúvidas, informar as alterações normais, corporais e fisiológicas, tá? Aquela velha história. O básico também funciona, então é muito importante que a gente explique lá do básico mesmo para essa gestante, tá? Então, explicar todas essas alterações que ocorrem no período gravídico, puerperal, tá? Lá na atenção primária e durante o pré-natal. E faz até com que as mulheres procurem menos serviços de urgência e emergência de maneira desnecessária, né? Porque ao ir também no hospital, né, procurar ajuda hospitalar, elas também correm risco, né? O risco que eu falo, pegar alguma infecção hospitalar, né? Inclusive, como eu falei antes, no DPP, que podem ocorrer devido também a trauma, né? Nos acidentes automobilísticos, ao se encaminhar para o hospital, pode ocorrer, então é melhor que, né, ocorra toda essa passagem de informação para que ela procure realmente o serviço de urgência e emergência quando for realmente necessário, tá certo? Então, na atenção secundária, o enfermeiro tem como responsabilidade acolher e triar os pacientes, tá?
no ambiente hospitalar, visando a classificação conforme suas condições clínicas e não por ordem de chegada. A competência técnica e científica desse profissional o torna a melhor escolha para realizar essas atividades. Então, ao realizar o acolhimento e a triagem, né, o enfermeiro ele oferece ali uma atenção humanizada, tá? E objetiva. Ao escutar as queixas da gestante, da cliente, e observar os sinais, né, o profissional é capaz ali de direcionar e ofertar uma intervenção eficaz a fim de evitar futuras complicações, certo? Ainda na atenção secundária, diante de quadros hemorrágicos obstétricos, o enfermeiro deve realizar sua visão clínica, né, para identificar a hemorragia, além de buscar qual o motivo da intercorrência, para orientar o cuidado de forma eficiente e resolutiva. Além disso, também, né, pode-se destacar outros cuidados realizados mediante esses quadros pela equipe de enfermagem, como a avaliação geral da paciente, a verificação de sinais vitais, a realização do acesso venoso, a administração de medicamentos, a administração de fluidos, coleta de sangue para exames, administração de hemácias, passagem de sonda vesical de demora, a monitorização contínua, né? A realização da evolução do prontuário, integração com a equipe multidisciplinar e promover o conforto da paciente, tá? De forma bem humanizada e acolhedora. Então, gente, essas foi as referências, né, que eu usei para fazer essa palestra, fazer esse slide, tá? E é isso, gente. A gente chegou no fim da nossa palestra. Espero muito que vocês tenham gostado, entendido o assunto, tá? Agradecer novamente pelo convite, tá? Muito obrigado. Boa sorte na vida profissional de cada um. E até a próxima.